Bom dia. Boa tarde. Boa noite a todos. Hoje é dia 13 de junho de 2022, segunda-feira com sol. A temperatura está com 14 graus. Agora são 4 horas e 49 minutos. Depois de vários dias de tempo feio, uma manhã de tempo lindo, mas é só hoje. A alvorada de hoje foi às 4 horas e 23 minutos, e o crepúsculo será às 18 horas e 57 minutos. O dia durará 14 horas e 34 minutos. A alvorada será sempre no mesmo horário. Hoje é dia 14 de junho de 2022, terça-feira nublado. A temperatura está com 16 graus. Agora são 4 horas e 45 minutos, diferente da manhã de ontem. Hoje amanheceu com muita nuvem. A alvorada de hoje foi às 4 horas e 23 minutos, e o crepúsculo será às 18 horas e 57 minutos. O dia durará 14 horas e 34 minutos. Falta pouco para o dia mais longo do ano. Eu comecei o canal mostrando sobre a agricultura japonesa, pois trabalho numa fábrica de tratores. E às vezes quando viajava, fazia vídeos dos locais turísticos. Mas os vídeos ficavam desordenados, sem conseguir transmitir as minhas mensagens, tornando longos e monótonos. Percebi então que o meu trajeto até a fábrica era bastante interessante, um percurso de mais ou menos 13 minutos, beirando um rio cheio de natureza. Criei então o vídeo intitulado Rotina, e aproveitando a diferença do fuso horário do Brasil e Japão. Resolvi fazer vídeos diários, postando no mesmo dia que foi filmado, e na maioria faço com narração, contando fatos e curiosidades que acontecem ao meu redor. Me ajudem se inscrevendo no canal, e se já for inscrito me dê um like, ou escreva um comentário, será um grande incentivo para continuar fazendo conteúdos, e o canal é totalmente gratuito. No futuro próximo, vai ficar difícil encontrar postos de combustíveis aqui no Japão. Na realidade já existem cidades que não há mais postos de combustíveis. O usuário do automóvel é obrigado a ir até a cidade vizinha onde tem posto para abastecer o seu carro. O maior fator desta diminuição foi o desenvolvimento dos carros econômicos, carros que não gastam gasolina, sem necessidade de abastecer frequentemente, e o golpe final foi a entrada do carro híbrido no mercado nacional. O pioneiro do mercado foi a Prius da Toyota, e as outras montadoras seguiram o mesmo caminho. Atualmente praticamente todos os modelos têm a opção da versão híbrida. 70% dos carros vendidos são da versão híbrida. Para quem não conhece o carro híbrido, é um carro que possui um motor a gasolina, e ao mesmo tempo está equipado com motor elétrico ligado a uma bateria. O motor elétrico normalmente funciona quando o carro está em baixa velocidade, e quando o carro precisa de potência, o motor a gasolina começa a funcionar tracionando o carro. E ao mesmo tempo ela gira o dínamo e carrega as baterias. Aprendemos que quando usamos muito freio, é desperdício de gasolina. No caso dos carros híbridos o freio também funciona como dínamo, carregando as baterias. O Prius chega a fazer 30 km por litro, e com esta economia de combustível, derrubou as vendas de combustíveis nos postos, obrigando os donos a fecharem o comércio. Até tentaram compensar a queda da venda, criando postos self-service, aqueles que o próprio motorista abastece o carro. Tem muita gente achando que é a falta de mão de obra que fez aumentar os postos self-service. Não é bem assim, foi a alternativa desesperada de baixar o custo operacional para permanecer aberto. Pela estatística do Ministério das Energias, em 2020 fecharam 632 postos de combustíveis, restando no país inteiro 29.005 postos abertos. Já existem regiões que estão sentindo a dificuldade de abastecer o carro, sendo obrigado a viajar dezenas de quilômetros só para este fim. E agora em maio de 2022 estão lançando 2 modelos de carros elétricos, uma pela Nissan e outra pela Mitsubishi. São carros de classe pequeno, que representa 40% da frota automotiva japonesa. Como será possível recarregar na tomada da própria residência? Será uma alternativa para cidades onde não tem postos de combustíveis. Mas com o aumento da frota de carros elétricos, tem também o problema da falta de eletricidade no país, pois depois do acidente nuclear da usina de Fukushima,
A maioria das usinas nucleares do Japão estão parados, gerando atualmente pelas usinas termoelétricas. Há outros fatores que estão causando o fechamento dos postos, mas como é uma longa história, vou comentar mais em algum outro vídeo. Agora vamos falar um pouco sobre os carros elétricos, o lado negativo. Os carros elétricos estão sendo o assunto predileto de todos, mas fique claro, a eletricidade utilizada para carregar as baterias vem na maioria de usinas termoelétricas, que utilizam combustíveis fósseis. Existem países que sofrem com falta de energia elétrica, não têm condições de ceder a eletricidade para carregar as baterias. As baterias de carro elétrico, depois de 8 anos de uso, perde a capacidade de recarga pela metade. Isto significa que, um carro elétrico 0 km com autonomia de 500 km em carga máxima, depois de 8 anos ela só consegue rodar 250 km. O detalhe é que você precisa dar a mesma carga para carregar. A bateria de lítio utilizada atualmente é bastante inflamável. Existem muitos casos no mundo de carros que pegam fogo sem mais sem menos. A bateria de lítio é extremamente venenosa e difícil de reciclar. Os carros elétricos não vão poder ser sucateados sem antes retirar as baterias. Você sabia que a bateria de carro elétrico é formado por centenas de pilhas, a mesma pilha que usamos em lanternas? A maioria das baterias são fabricadas pela Panasonic. Amigos, são alguns fatores negativos dos carros elétricos, mas nada impossível de resolver. Esperamos que empresários gananciosos tenham consciência do produto que está vendendo. Quer dizer, não apenas vender e fechar os olhos, mas preparar o dia em que precisaremos desfazer das baterias sem agredir a natureza. E até este momento nada está resolvido. Que o carro elétrico é maravilhoso não podemos negar, mas não podemos ocultar os problemas que estão escondidos também. I need you now, more than ever. You are my northern light, you shine through the night. The sun could go down, it don't matter. I need you now, more than ever, more than ever. I need you now, more than ever.
Amigos, obrigado pelo apoio. Até amanhã.